Boa tarde, nós estamos em mais uma webinar GRI Reflexões, uma iniciativa da GRI no Brasil, Regional Brasil, dirigida pela Gláucia Térrio, e tem o apoio do Denis, da Blendon. E eu quero cumprimentar todo mundo que está aqui conosco hoje à tarde. Nós temos um grupo expressivo de participantes, alguns já participando de outras edições, né? Hoje nós temos um grupo seleto. E esta GR Reflexões, ela tem o objetivo de compartilhar o conhecimento e também engajar o nosso público, pessoas que trabalham pela transparência das organizações e que querem fortalecer as suas organizações através da prática de relato. Então, nessa GR Reflexões, nesta edição, a gente vai falar de um princípio da GRI, que é o princípio da inclusão dos stakeholders. Isso vem desde o começo da estrutura da GRI, portanto, um princípio. Recentemente, neste ano de 2020, durante o Fórum Econômico Mundial, foi apresentada a carta em que se falava do capitalismo de stakeholders, e que mostra que cada vez mais engajar a comunidade local, engajar os clientes, engajar os fornecedores, os funcionários, é sim um tema necessário para o desenvolvimento dos negócios, mas isso está totalmente alinhado à questão da transparência. Isso gera valor para as empresas e também conecta valor com a comunidade local, com os mais variados stakeholders que a gente tem nesta realização. Bom, eu quero agradecer todo mundo que está aqui com a gente hoje, especialmente o grupo que vai participar hoje neste debate, nosso palestrante. Nosso palestrante de hoje é o Guilherme Atia, ele é fundador do Stakeholder Relation. Ele também trabalha com estruturas multi-stakeholder. Ele está fixado em Bruxelas desde o ano de 2014, onde ele foi VP da Nike, e também ele tem trabalhado bastante pela integridade nas relações público e privada, né, da OCDE. Bom, é uma pessoa que vai compartilhar muita coisa legal, tenho certeza. Ele é uma pessoa que vai trazer um conhecimento importante nesse momento em que a gente traz aí o engajamento para dentro da estrutura do negócio com mais força, com esse olhar que o próprio investidor vai começar a apontar. Nós temos 3 debatedoras, são 3 mulheres especiais desse ambiente da sustentabilidade. Nós temos aqui a Cíntia Takada. Ela é sócia fundadora da Takao Diálogos para a Sustentabilidade, portanto, já no nome a gente vê que é uma organização com o objetivo, sim, de engajar, de trabalhar. Ela trabalha com consultoria e ela trabalha com consultoria junto às partes interessadas, uma coisa bem bacana. Ela vai falar com a gente hoje. A gente também vai falar com a Vânia Marx. A Vânia Marx é também uma facilitadora em gestão da sustentabilidade. Ela trabalha bastante com a questão do relato e engajamento, e ela, assim como a Cíntia também, né, a Cíntia e a Vânia são membros do grupo de especialistas da Unietos, né? A Vânia também trabalha com as oficinas de GRI, né? Ela é membro da comissão da ABNT de normas sociais. A gente está falando da ISO 26000, essa norma traz bem clara a questão do engajamento, e ela, além disso, realizou pesquisa de doutorado sobre a gestão estratégica de stakeholders. Isso é um assunto muito precioso para nós, e hoje ela tem muito conhecimento para poder conversar com a gente. A nossa terceira debatedora é a Priscila Navarrete. Ela é formada em Direito pela USP, com pós-graduação em Direito dos Contratos, especializada em Administração do Terceiro Setor e Responsabilidade Sociocorporativa pela GV e pela Dom Cabral. Ela também tem bastante experiência em engajamento, em estratégia da sustentabilidade corporativa das empresas, e dentro do processo todo, sempre discutindo a questão quem são os nossos stakeholders, onde eles estão e como é que a gente traz o stakeholder para dentro do negócio. E eu, né, que sou moderadora de hoje à tarde, eu sou Adriana Leles, estou me apresentando aqui, eu sou Adriana Leles, eu sou assessora do presidente da Sanasa para a gestão da sustentabilidade.
Eu sou membro do Stakeholder Council da GRI em Amsterdã, onde eu também participo do comitê de nomeação, e eu também sou vice-presidente do conselho da GRI no Brasil, conselho consultivo da GRI no Brasil, e represento a SANASA no CORB, que é o conselho orientador do Pacto Global. E faço relatório de sustentabilidade, que é uma coisa que eu acho super legal. Acho que fazer relatório de sustentabilidade é um aprendizado interessantíssimo, maravilhoso. Bom, aí a gente agora já conversou um pouquinho, mas a gente veio aqui foi para ouvir o Guilherme primeiro, né? Eu fico muito contente de ter o Guilherme aqui conosco. Ele vai compartilhar com a gente esse conhecimento e essa visão ampla, estratégica, de alguém que está aí mergulhado nisso com um olhar bem interessante para nós. Guilherme, a palavra é com você e um bom webinar para todo mundo. Guilherme. O Guilherme está chegando aqui, ele está conosco, só um minutinho que ele já começa a se apresentar. Vocês não estão me ouvindo? Agora sim. Guilherme, agora é com você, por favor. Fique à vontade, a palavra é sua. Desculpe, eu acho que eu travei alguma coisa aqui. Eu sou um dinossauro tecnológico, mas enfim. Boa noite a todos, obrigado Adriana, Gláucia pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu vou trazer uma experiência basicamente única. Minha vida toda foi dentro de empresas. Eu passei mais de 35 anos trabalhando em corporações, muitas delas aí no Brasil, né, mas todas internacionais. Tive a oportunidade de trabalhar também em associações, fui VP da Anfávia, enfim. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma vida acadêmica, né, de 22 anos consecutivas entre a SPM e o INSPER, que fazia com que eu tinha aquele arejamento, né, de pensar em coisas novas, etc. A combinação dos dois, e mais vários fatores atrás da minha família, da minha juventude, sempre me fizeram querer, né, fizeram que eu tivesse assim, essa visão de que um dia os stakeholders que eu representava, ou seja, comunidades, governos, imprensa, pessoas, tivessem assento à mesa de decisão. Em muitos casos, a gente conseguia quando tinha crises, né, ou quando tinha uma grande oportunidade. Mas, no geral, era difícil ter espaço sem ter uma planilha Excel com KPIs universais. Por quê? Porque a mentalidade era o resultado, e ainda é na grande maioria das empresas, imediato para o shareholder. Ficamos todos muito felizes quando o The Business Roundtable lançou o manifesto em agosto de 2019, e a partir daí esse movimento criou uma nova, vamos dizer assim, energia, né, um movimento muito grande de empresas. Bom, eu vou falar hoje de algumas coisas interessantes. Primeiro eu vou contar um caso, não em detalhes, mas que é um caso que ajuda a gente a refletir sobre o que é certo e errado no mundo de hoje. Depois eu vou falar do que está acontecendo aqui na Europa, principalmente do impacto do Acordo Verde da Europa, the EU Green Deal, que vai transformar o continente no primeiro continente neutro em carbono em 2050. Que o Guilherme teve uma travadinha na transmissão dele, está falando de Bruxelas, mas a gente já está reconectando aqui com ele. Parece que ele está voltando aqui. Não é o Guilherme ainda, essa aqui é a Vânia. Ela está falando do Rio, Guilherme, nós perdemos a conexão com ele, mas ele já deve estar se reconectando. Guilherme voltou. Guilherme, bem-vindo de Bruxelas para nós. Desculpe, eu não sei até que ponto falei, Adriana, para não ser repetitivo. Você falou da Europa, que até o ano de 2050 vai zerar emissões.
Muito bem. Então, o que acontece? Isso vai ter repercussões para as empresas. Eu vou colocar duas repercussões para as empresas. Uma delas é que o Green Deal vai incorporar sustentabilidade na governança das empresas, na estrutura de governança das empresas. Então, isso vai fazer com que o foco obrigatoriamente seja balanceado entre o lucro para o shareholder e as questões ligadas à sustentabilidade. Outro fator importante do Green Deal ainda é que ela vai, enfim, dentro do pacote, ela vai exigir que empresas façam maior disclosure dos seus dados sociais e ambientais, principalmente as questões de clima. E isso vai ser baseado numa nova regra do famoso Non-Financial Reporting, aqui da Europa. Às vezes eu uso a palavra em inglês, me perdoa, que talvez eu não consiga combinar dois idiomas na minha cabeça ao mesmo tempo. Mas quando eu saí, eu fiquei aí no Oceano Atlântico, na verdade eu estava um passo antes, eu estava falando de um caso que eu acho que é um caso ilustrativo, que faz a gente pensar sobre o que é certo e errado hoje em dia, que é o caso do US Bank nos Estados Unidos. Em resumo, esse caso é bem interessante. Numa noite fria, véspera de Natal, um cliente não tem dinheiro para ir para casa, liga para o call center do banco e, enfim, houve lá um problema de comunicação, ele achava que tinha dinheiro depositado, o dinheiro não tinha caído na conta ainda. O call center muito gentil, uma moça muito simpática, inclusive uma senior, né, a account manager, ela tomou uma iniciativa pessoal, ela saiu do escritório, saiu lá do seu posto, foi até onde estava o cliente e deu a ele dinheiro do próprio bolso. Com isso, ela salvou a vida daquele cliente naquele momento e ficou bastante feliz com isso. E assim foi até que no primeiro dia útil na volta do trabalho, ela foi chamada e foi, enfim, que ela Guilherme, a gente está com dificuldade de te ouvir. O seu áudio está oscilando. Então, eu vou te pedir, você falou da profissional até que um dia ela estava voltando para o trabalho. Volta para a gente só nessa parte, por favor. Banco, tendo acesso a certas, enfim, comunicações dentro do banco, né, internet, WhatsApp. A gente está com dificuldade de te ouvir. Seu áudio está oscilando. Então, eu vou te pedir, você falou da profissional até que um dia ela estava voltando para o trabalho. Volta para a gente só nessa parte, por favor. Eu não sei o que está acontecendo, a minha internet está boa aqui, eu acho que é alguma coisa nova, mas enfim. Aqui, ele ligou de cor, não ia cair, e a prima sática, a gente saiu do porto e foi até ao encontro desse cliente. Não somente isso, ela deu dinheiro do próprio bolso dela para o cliente. O que aconteceu? Ela voltou para casa feliz, o cliente também. Na volta ao trabalho, ela foi chamada pelo RH, que explicou para ela que ela não poderia ter feito aquilo. Ela fugiu das regras, fugiu do padrão, do compliance, colocou a vida dela em risco, colocou os segredos do banco, acessos específicos do banco também em risco por ter se apresentado, e que, portanto, ela teria que ser despedida. E sim, ela foi despedida, foi para casa, e na medida em que ela se sentiu ali, sem trabalho, sem o que fazer, começou a fazer bico, vamos dizer assim. E ela não estava protestando, não foi às ruas, não foi às redes sociais, mas as pessoas do círculo dela, viram o que aconteceu e resolveram, enfim, fazer uma espécie de ajuda, uma vaquinha, uma comunidade daqui local, do Oregon, do The Oregonian, que fez uma matéria sobre um caso estranho, já que o banco tem como lema, como, enfim, slogan, alguma coisa do tipo, fazemos tudo para agradar o nosso cliente. O resumo, sai no jornal local, saiu no mundo. O New York Times pega a matéria, faz uma pesquisa, entrevista as pessoas envolvidas
e aí busca a presidência do US Bank para falar sobre o caso. É óbvio que o presidente não sabia do que estava acontecendo, não tinha como responder na hora, sai a matéria leva a uma perda de valor de mercado na bolsa do banco, porque as pessoas, analistas, estão acompanhando tudo o que está acontecendo, demora para o banco reagir, enfim, o estrago estava feito. O ponto é, como é que o presidente de um banco pode ser bem informado, ou como é que uma cultura de um banco, de uma empresa, prevê que essas coisas, ou até mesmo está preparada com autonomia, com responsabilidade para que essas coisas não aconteçam. Então, esse é um ponto que eu queria trazer. Guilherme, a gente perdeu de novo o seu áudio. Guilherme, você consegue nos ouvir? Sim. Então, eu vou pedir para você falar alguma coisa para a gente saber se se a gente te ouve agora. Não, nós não estamos ouvindo o Guilherme. Eu vou pedir um break. O Denis, que é o nosso suporte, ele está aqui cuidando de nós, ele já está olhando isso e ele já vai trazer para a gente aqui uma solução técnica. A gente está supondo que seja alguma coisa com a conexão do Guilherme. Talvez, Guilherme, se você entrar e sair, tira a sua imagem, o seu vídeo, e tenta falar com a gente sem vídeo. Às vezes carrega muito na rede, isso acontece. Fecha a câmera e vamos sentar só com o seu áudio, por favor. Agora congelou. Ok. Guilherme, você está me ouvindo? Bom, nós perdemos um instantinho aqui a fala do Guilherme, infelizmente. Eu vou pedir, então, para a gente, enquanto a gente se recoloca, a gente faz uma pequena mudança na nossa programação aqui. Daqui a pouquinho o Guilherme está conosco e daí o Guilherme recupera essa parte, porque estava contando uma história super importante para nós hoje aqui. Bom, a gente está aqui falando de engajamento, isso também tem a ver com ouvir, né? Eu gosto de uma frase do Rubem Alves, eu tive algumas oportunidades de conversar com ele, e uma vez ele escreveu um artigo que virou uma crônica publicada num dos seus livros. Eu conversei com ele logo depois da publicação desse artigo, no dia seguinte. Ele tinha um restaurante, eu fui ao restaurante e conversei com ele, e ele dizia assim: a gente não ama quem fala bonito, a gente ama quem ouve bonito. E o Rubem, naquele texto, ele dizia que ele já viu ser anunciado muito curso de oratória, nunca de escutatória, né? Ele inventou essa palavra. E o engajamento tem a ver muito com o ouvir, o estar atento. Esse ouvir é o ouvir da percepção, que não é necessariamente aquele ouvir de sentar e ficar ali ouvindo o outro, simplesmente na fala, né? No exercício de escutar, mas é no ouvir do acolher. E o acolher, ele está relacionado muitas vezes à leitura, muitas vezes à compreensão da cultura e de vários aspectos que isso se revela, né? A Constituição brasileira é muito rica na sua construção. Eu sempre incentivo as pessoas a leiam a Constituição brasileira, é um dos textos mais bonitos que nós temos. Ela é chamada de Constituição Cidadã porque ela foi um exercício de auscultatória, né? Assim, de escutatória, como diz o Rubem Alves. Foi muita gente falando, mesmo os povos indígenas foram escutados. E dentro dessa experiência, né,
nós temos ali que é necessário a gente conhecer os temas para a gente poder cumprir a dignidade humana, para a gente cumprir o respeito às questões ambientais, o respeito às leis dos consumidores, às trabalhistas, o respeito tributário, né, os nossos tributos também. Tudo isso é conectado à coletividade, o bem maior da sociedade. Bom, e a gente tem um dos instrumentos para fazer a gestão de engajamento de stakeholders, né, que é a norma AMIL, a AMIL, que também já é uma teoria, né, do Robert Freeman. É um documento muito importante, precioso, e agora a gente está trazendo aí o capitalismo de stakeholders, né? Então, a gente começa uma provocação aqui nesse momento. Eu vou começar pela Vânia e a gente vai começar a falar um pouquinho neste momento que a gente já tem de algum tempo já vindo aí com a AMIL, a gente tem a própria GRI, que ela tem como princípio, um dos nossos princípios é engajamento, e a gente também tem outros documentos para isso. Então, eu queria pedir que a gente falasse um pouquinho sobre o capitalismo de stakeholders, esse exercício do ouvir, e a gente poderia colocar aqui, eu vou pedir para a Vânia ser a primeira pessoa a falar. Certo, obrigada. Boa tarde a todos e todas, um prazer enorme estar aqui, agradeço muito pelo convite. Esse tema é um tema assim, que eu vivo muito no meu dia a dia, né, de consultora, de professora também, e que eu aplico bastante nos meus trabalhos, né? E é muito interessante ver ele chegar com esse enfoque, né, com esse olhar das grandes empresas, né, vindo para a agenda de uma maneira mais forte, né, que é uma questão que a gente vem trabalhando há muitos anos, né, há décadas, na verdade, quase. Então, para mim, o capitalismo de stakeholders, ele é uma maneira, né, uma nova tradução desse grupo ligado ao Fórum Econômico Mundial, do que, na verdade, é a teoria de stakeholders criada pelo Robert Edward Freeman. Tá? E essa teoria, né, eu acho assim, uma coisa que foi falada aqui até pela Adriana, que para mim é fundamental. Para mim, tudo isso parte da ética e do respeito e da empatia pelo outro. Então, o que é o escutar o outro, se não você demonstrar respeito pelo outro, você demonstrar empatia pelo que o outro pensa, pelo que é importante para o outro, né? E o engajamento, né, a ideia de stakeholders, ela é baseada nisso. Da mesma maneira que a responsabilidade social, ela pressupõe a empresa olhar para fora dos seus muros, né, dos seus muros concretos e dos seus muros simbólicos. Então, eu acho que esse abrir para fora é que é o espírito, né, dessa visão de stakeholders. E as primeiras pesquisas sobre isso, elas surgiram em Stanford, na década de 60, e, curiosamente, elas aconteceram num ambiente industrial, numa empresa americana de aviação, a Lockheed. Então, é interessante, e ela também bebeu na fonte de várias teorias da administração, que são teorias clássicas que hoje são utilizadas na administração de uma maneira geral. Então, ela tem essa pegada, né, muito ligada às empresas mesmo. Então, nos anos 80, o Freeman deu sequência a esses estudos e ele criou o chamado stakeholder approach, né, abordagem de stakeholders, e constituiu uma teoria, que é a teoria dos stakeholders. Então, o que aconteceu, né? Quando ele criou, ele trouxe algumas reflexões e alguns questionamentos, né, para esse campo, né, para o campo das empresas. Então, primeiro ele falou que ele comparou o termo shareholder, que é o dono do capital, o sócio acionista, que normalmente era quem importava, né, em termos do que a empresa devia fazer, dos resultados que ela devia gerar. Ele disse que não era só isso, e que a empresa tinha que olhar também para os stakeholders, ou seja, aqueles outros né, entes, grupos, indivíduos que eram afetados ou podiam afetar a capacidade da empresa de realizar os seus objetivos com sucesso, entendeu? Então, ele trouxe essa visão. E ele falou assim, que o que a empresa precisava fazer? Ela tinha que
estabelecer objetivos que fossem apoiados pelos stakeholders, né? E devia entender as preocupações, não só dos acionistas, mas também desses outros stakeholders. Falou do foco no longo prazo, ou seja, a sobrevivência da empresa, a resiliência da empresa, e falou nas relações com os stakeholders como devendo ser trabalhadas pelos gestores, né, na hora de desenvolver suas estratégias de negócio. Então, olha quanta coisa importante tem aqui, né? E quanto desafio tem nessas poucas visões aqui que o Freeman traz, né? E será que as empresas estão fazendo isso? Será que elas sabem quem são seus stakeholders? Será que elas escutam esses stakeholders? Elas estão levando isso para dentro do planejamento estratégico, dentro da governança, né? E essas são questões, assim, chaves para serem discutidas nesse momento, né? Também trouxe uma reflexão sobre o propósito da empresa e da responsabilidade que os gestores têm para com os stakeholders, né? A gente vê que nós temos uma legislação ambiental que define, né, determinadas práticas de escuta. A gente sabe que também as empresas buscam a chamada licença social para operar, ou seja, mesmo não sendo obrigatório pela legislação, ela ter formas, né, de estar sempre consultando a comunidade, a sociedade, para saber se ela está agindo de acordo, né? E essa licença social, ela cada vez mais se torna complexa, se torna, né, demanda uma atenção da gestão, porque, principalmente em ambientes como de pandemia, de Covid, de mudanças e de complexidade cada vez maior do ambiente de negócios. Então, uma discussão importante que ele trouxe também é exatamente essa contraposição entre o valor para o acionista e o valor para o stakeholder. A empresa gerando valor para o acionista significa que ela não pode gerar valor para o stakeholder, e ele disse que não, que gerar valor para o stakeholder também é gerar valor para o acionista. E aí, enfim, como foi citado aqui pela Adriana, né, inicialmente, existem muitas iniciativas hoje que bebem dessa fonte, né? E no início, quem mais se preocupou com isso foram empresas aí geradoras de grandes impactos, né? E muito complexas em termos de operação, de impacto, de relacionamento com partes interessadas, como mineradores, indústria de tabaco e vai por aí afora. Depois, ele veio se disseminando no ambiente de negócio de uma maneira voluntária e estratégica por algumas empresas líderes desses setores, de outros setores também. E a GRI teve um papel importantíssimo nesse processo, porque desde o final da década de 90 que ela traz essa ideia da materialidade, e a materialidade pressupõe a inclusão de stakeholders, as consultas, né, a busca do olhar do stakeholder. Então, esse papel bastante importante da GRI, assim como outras ferramentas, o próprio EASY da B3, os indicadores ETOS, também, né, começaram a incluir essa questão aí nas suas ferramentas. E, curiosamente, nos últimos anos, a gente percebe que o tema sai um pouco dessas mega empresas muito complexas, né, muito impactantes, e vai para outras empresas, talvez de médio porte, de menor porte, porque ele passa a ser integrado a ferramentas como a ISO 14001, ISO 9001, ao MEG, né, da Fundação Nacional da Qualidade, ao PMI, né, de gestão de projetos, enfim, começa a ir para a maioria das ferramentas. Então, o que era estranho passa a ser, fazer parte do dia a dia aí de muitas empresas que começam a se perguntar, bom, mas quem são meus stakeholders mesmo? Então, elas têm que levantar, têm que mapear, têm que ouvir e têm que incorporar isso no seu dia a dia. Claro que outras coisas também, que aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, como as ouvidorias, os saques, né? Os links diretos aí com fornecedores. Então, tudo isso são ferramentas de escuta aos stakeholders. Eu considero que, embora tenha havido avanços importantes, tem muito caminho a percorrer ainda. Então, a materialidade muitas vezes é feita, né, só para relatório. Então, há um trabalho grande, há uma movimentação grande de pessoas, de stakeholders, interna e externa, e aquilo não é utilizado com todo o seu potencial. Então, eu acho que esse é o maior desafio
de todos, né? Então, é isso que eu acho que o Gui começou a trazer, que é como levar isso para a governança. Como fazer com que a governança possa responder de uma maneira ágil quando a empresa se desvia, né, desse caminho de respeito aos seus stakeholders. Então, eu acho que isso é isso por enquanto. Obrigada, Vânia, deu para a gente aí uma participação super importante, uma profissional bastante experiente em engajamento e mesmo com conhecimento teórico e verdadeiro no assunto. Muito obrigada, Vânia. Você já deu aí para a gente até alguns insights para esquentar o nosso debate daqui a pouquinho. O Guilherme acabou de voltar, mas ele continua lá em Bruxelas, mas ele ainda está conosco. Eu espero, sim, que os nossos problemas técnicos agora tenham sido sanados. Eu vou pedir para o Guilherme voltar aqui para esta roda de conversa e, na sequência, a gente vai, depois de ele contribuir, a gente vai trazer as nossas outras debatedoras e depois entrar num debate todos nós. Guilherme, agora a palavra é com você. Por favor, fique à vontade. Cadê o Guilherme? Bom, ok, Guilherme. Bom, então eu vou aproveitar que essa fala que a Vânia deixou para a gente, ela falou uma coisa importante, né, que é essa relação do engajamento com o negócio, olhando sim que isso gera valor para a empresa. Tem um princípio importante que está mesmo no artigo 47 da Lei 11.101 de 2005, que é da recuperação judicial das empresas. Isso está atrelado à função social da empresa. As empresas, elas têm uma função social. Esse entendimento ele já é clássico, mesmo no nosso ambiente jurídico. Eu vou pedir agora para a gente continuar essa roda falando com a Priscila. A Priscila ela tem bastante experiência com a accountability, né, a AMIL, e ela também entende muito do processo de engajamento. E eu queria colocar para a Priscila, dentro dessa provocação das empresas, nessa sua função social, o que está relacionado à estratégia e à cultura organizacional. Então, agora eu vou deixar a palavra com a Priscila. Boa tarde, Priscila. Cadê a Priscila? Oi, vocês me ouvem? Oi, Priscila, isso, você. É que, gente, aparece quando a pessoa fala. Isso aqui é uma coisa toda assim, de tecnologia. Assim, o software ouve a voz, aí a pessoa chega. Então, a Priscila falou, agora ela entrou. Priscila, maravilha. Você, fica à vontade. Obrigada. Obrigada. Adriana, queria primeiro agradecer o convite da GRI, feito pela Gláucia, dizer que é uma alegria estar aqui hoje compartilhando algumas reflexões e aprendizados com esse time, sobre um tema que me é tão caro há tanto tempo, né? Eu tive, como vocês mencionaram aí, o privilégio e a sorte de, em 2002, ainda trabalhar na Accountability lá em Londres, que foi a organização que criou a norma AMIL, né? A AMIL veio com essa proposta de ajudar os esforços das empresas a responder a essas duas perguntas que a Vânia nos trouxe e que o Friedman nos trouxe em 84 ainda, né, de quem são os interesses que estão sendo atendidos pelas empresas hoje, de quem são os interesses que deveriam estar sendo atendidos pelas empresas hoje. Né, a AMIL, ela traz no seu bojo, nos seus princípios, essa preocupação com o impacto desde sempre. Né? O que ela propunha e o que ela ainda propõe é que as empresas, de fato, consigam ter ferramentas à mão para conseguir mapear esses impactos, o que a gente chama hoje de questões ESG, né, que estão aí pulando nas primeiras páginas dos jornais todos os dias, ainda bem, considerar e priorizar essas questões, refletir esse entendimento em políticas, práticas e estratégias para justamente criar uma cultura de diálogo, aprendizado e inovação a partir desse ciclo, né? O que o Guilherme falou, eu acho que essa questão de como é que a gente cria uma cultura de escuta, de diálogo, né? Como é que a gente faz com que a organização ganhe essa musculatura, a AMIL já trazia desde então. Depois que eu voltei de lá, a gente trabalhou com o processo de engajamento de stakeholders, a Gláucia nos fez essa provocação ontem, né? O que a gente viu mudar de lá para cá. Eu acho que lá em 2003, 2005, a gente tinha uma utilização, um uso um pouco utilitário da norma, né? Eu acho que da questão da materialidade em si, das ferramentas. Eu acho que o GRI prestou um serviço gigantesco, né, no início desse movimento, trazendo esse impulso, esse princípio de inclusão de stakeholders, mas eu acho que a gente usava isso
às vezes de forma meio distorcida, né? Eu lembro muito, e acho que muitos que estão aqui há mais tempo como eu, lembram das febres de outubro, né? Que era quando a gente lembrava que precisava criar os painéis de stakeholders, precisava construir uma matriz de materialidade para conseguir orientar o relato. A minha briga sempre foi que a matriz de materialidade, assim como previa a Mil, e eu gostava muito dessas conversas que a gente tinha lá, eles tinham puxado a 5, era justamente para a gente orientar a estratégia, né? E, consequentemente, a gestão e, consequentemente, o relato. E eu acho que de lá para cá muita coisa mudou, eu acho que esse tema vem evoluindo, muito por impulso da GRI, dessas outras organizações que repetem de forma incansável que, de fato, a gente precisa alçar essa ferramenta e esse tema a um patamar mais estratégico. A Lume tem trabalhado com engajamento de stakeholders desde então, a gente não usa necessariamente toda a tecnicidade da AMIL, mas a gente traz todos os princípios, as metodologias, as ferramentas para cá, para o nosso trabalho, dentro do escopo da Lume, que é definir diretrizes estratégicas de sustentabilidade ou apoiar no processo de definição de diretrizes de sustentabilidade nas empresas. Eu acho que é imprescindível que a gente ouça essas partes interessadas, é imprescindível que a gente use o mapa de stakeholders como uma ferramenta de planejamento estratégico, é isso que a gente propõe e que a gente tem provocado, para que a gente consiga, de fato, ter estratégias ou ter diretrizes estratégicas que possam alimentar a mudança de modelos de negócio, né, a mudança de condutas dessas empresas, para que a gente possa construir o tal do capitalismo de stakeholders. Eu acho que é desse tamanho o nosso desafio. A gente também vem usando muito o engajamento de stakeholders como estratégia de guerrilha, eu brinco, né, muito com as empresas. Quer dizer, a gente sabe que santo de casa não faz milagre, então muitas vezes a gente lança a mão do engajamento para alçar temas dentro da empresa que são estratégicos, têm impacto direto em gestão de risco ou em construção de soluções e oportunidades de negócio, e a gente traz a voz justamente desses stakeholders para que a organização ouça com ouvidos de ouvir, né, Adriana, você falou aí do Rubem Alves, eu acho que é isso, e a gente vai falar um pouco sobre o papel da liderança em seguida. O que eu percebo é que, embora a gente tenha avançado muito nesse caminhar do engajamento de stakeholders, eu acho que a gente tem um desafio muito grande ainda. Eu acho que é fundamental que a gente ajude as empresas a reposicionar essa ferramenta, esse tema, esse princípio, para que a gente consiga, de fato, cumprir esse desafio gigantesco que movimentos como Davos, Business Roundtable estão colocando aí para a gente, que é de reconstruir as bases e as fundações desse novo sistema, né? Um sistema mais resiliente, mais inclusivo, mais justo para todos nós. Então, embora a gente tenha avançado muito e a gente tenha acompanhado isso e tenha tido o privilégio de acompanhar toda a trajetória desse princípio aqui no Brasil, eu acho que a gente tem um caminho muito longo ainda a andar para que a gente consiga, de fato, responder essas duas questões que o Freeman colocou lá em 84, que não são novas, né? Elas estão sendo aí trazidas com uma nova abordagem por esses movimentos, que é de quem são esses interesses, né? A empresa deve responder a quais interesses, né? E aí a gente questiona o tal do shareholder primacy que o Guilherme trouxe no início da fala dele. Obrigada, Priscila. A Priscila ainda vai continuar com a gente, né? Porque tem muita coisa do que a Priscila falou agora que é importante, porque também impacta na materialidade, que é super importante para a gente pensar em negócio. Eu me lembro há muitos anos, a Priscila falou uma coisa que eu aprendi, que a materialidade ela tem que estar na estratégia, né? E o stakeholder vai ajudar a gente a entender isso, a chegar a essa materialidade que está na estratégia. Então, por enquanto, obrigada, Priscila, você com a gente daqui a pouquinho ainda. O Guilherme, parece que eu vi o Guilherme passar por aqui, então eu queria chamar o Guilherme, por favor, você está conosco. Adriana, você me ouve agora? Sim, eu te ouço. Seja bem-vindo aqui nesse clube de mulheres. Mas, assim, você vai ter uma chance entre nós. Fique à vontade, agora a palavra é sua. Você estava falando da percepção do investidor na questão desse engajamento. Fique à vontade, Guilherme. Obrigado. Só para deixar esclarecido aqui, eu descobri o problema, meu computador bloqueou o microfone por questões de privacidade. Aí eu tentei descobrir como desbloquear, desbloqueei. Bom, estamos juntos agora e é um prazer estar aqui de novo, mesmo com todos esses problemas técnicos. Eu vejo o stakeholder capitalismo de uma forma, como eu falei, do business, da empresa, minha carreira foi em empresas, e basicamente veio da minha frustração como representante de um grupo de stakeholders que não tinha acesso
a mesa mais importante de decisão, a menos que houvesse uma crise ou uma grande oportunidade. Por quê? Porque nós não tínhamos os KPIs universais. E aquela frase de que o que você não pode medir, você não pode gerenciar, sempre prevaleceu entre as empresas. Qual não foi a minha felicidade quando veio o The Business Roundtable e colocou o shareholder na mesa, no mesmo, com o mesmo nível do stakeholder, ou como uma reação em cadeia. Você atende os stakeholders para poder gerar prosperidade para todos, incluindo o shareholder. Então, alguém falou do Friedman, eu vou falar do outro Friedman, do Milton Friedman, que diz que o único objetivo da empresa é gerar lucro, e aquilo virou um mantra desde 1970 até agora. Agora as coisas mudaram. Eu queria trazer esse caso do US Bank que eu trouxe como um caso que representa o que vem acontecendo no mundo. Me permita aqui um minuto, Adriana, fora do script aqui. Mas eu queria voltar a esse ponto que eu ia trazer antes, que é o seguinte: os stakeholders também mudaram. Não foram as empresas que mudaram. Vários stakeholders mudaram. Os fundos de pensão que estão atrás dos grandes fundos de investimento do mundo elegem os seus diretores, o seu presidente em campanhas políticas. Esses fundos de pensão atendem pessoas da terceira idade que querem deixar um legado para filhos e netos. Portanto, a questão da sustentabilidade, de uma melhor distribuição de renda e etc., vem também desse stakeholder muito importante. Fundos de pensão americanos, fundos de pensão europeus, japoneses, e aí vai. Um segundo stakeholder importante é o stakeholder pessoa, que não representa uma instituição, que pode ser uma adolescente sentada numa praça com um cartaz na mão, protestando contra um parlamento do seu país e se transforma provavelmente na figura mais ativa contra a emergência, em relação à emergência climática, que eu estou falando da Greta Thunberg, como todos já perceberam. Cadê a legitimidade que vinha antes, na minha época, lá com os 20, 30 anos, que tinha que ser presidente da associação, ou PhD, ou você tinha que representar uma grande filantropia, uma grande organização não governamental para poder ter voz. Hoje, a representatividade não tem um vínculo anterior com a legitimidade. A legitimidade vem da representatividade. Muito bem. De novo, o que aconteceu com o US Bank, eu não sei se vocês ouviram bem, mas o caso revela que o que é certo há um tempo atrás, o compliance sendo o dominador das regras, não estou contra o compliance, mas ele tem um limite, que é o limite da regra. Quando, na verdade, as pessoas têm que usar o bom senso, o seu critério, o seu julgamento, e isso tem que ser dado às equipes. As pessoas que trabalham nas empresas precisam se sentir responsáveis e corresponsáveis pelas empresas. Porque, ao final das contas, todo mundo já ouviu isso, as empresas são pessoas. Mesmo que você escale o problema, em algum momento vai ser uma pessoa ou um grupo de pessoas que vai tomar uma decisão. Então, por que você precisa chegar lá em cima para depois voltar para baixo? Então, existe uma questão aí também cultural. Eu vou falar um pouco, eu já passei sobre o Green Deal, espero que vocês tenham ouvido, eu vou falar um pouco das diferenças, na minha opinião, entre alguns aspectos relacionados a capital, /empresa, /social e ambiental. Vou primeiro começar pela filantropia. A filantropia que patrocinou o Renascimento. Eu costumo dizer que o Leonardo da Vinci foi o maior patrocinado, o maior cientista e artista patrocinado de todos os tempos. Esse conceito do capital, do dono do capital, devolver à sociedade, permaneceu no capitalismo. No século passado você teve Carnegie, você teve Rockefeller, como talvez os maiores doadores do planeta até hoje, e passaram o bastão para Bill Gates e Warren Buffett. Bill Gates, inclusive, tinha muita conversa com David Rockefeller. Ambos, o Bill Gates e o Warren Buffett, fundaram aquele grupo de bilionários que anunciaram que vão doar de 30% a 90% de suas fortunas em vida. Muito bem. Isso é filantropia. Filantropia é uma decisão individual, basicamente com o caráter de devolver. No segundo movimento, foi o movimento de responsabilidade social corporativa, que nasceu de uma forma muito bacana e que ganhou espaço nas empresas nos anos 80, eu peguei isso nos anos 90 no Brasil, participei de várias discussões, fiz curso na Fundação Dom Cabral, os grupos novos, enfim, muita gente que hoje está liderando aí muitas ONGs, discutindo isso, bacana. Só que quando chegou nas empresas,
chegou, enfim, um pouco desestruturado, tinha aqui operações, aqui em uma área, enfim, de logística e por aí vai. Até que, com o passar dos anos, a área que ficou mais predominantemente responsável por responsabilidade social corporativa foi a área de imagem, seja marketing, seja comunicação, ou seja até mesmo vendas, com o objetivo de promover a marca da empresa. Aí podemos falar de várias coisas que aconteceram, termos como greenwashing e outros, que surgiram a partir dessa concentração dos esforços, entre aspas, sociais e ambientais, basicamente para servir a si mesmo, em muitas empresas, não em todas as empresas. O terceiro pilar que eu coloco é o pilar do ESG. ESG, todo mundo sabe, começou lá com a ONU, com a FIANAM, um grupo de empresários, investidores. Da mesma forma que a responsabilidade social corporativa, do ponto de vista prático nas empresas, ele teve que ser administrado por um chefe de stakeholder. Quem que era? RI e finanças. Por quê? Porque, afinal das contas, estamos falando de crédito, falando de investimento. Para o investidor, investir numa empresa responsável e sustentável significa ter menor risco. Para uma empresa significa obter melhor crédito. Portanto, a relação ficou óbvia, passa a ser de responsabilidade do CFO e do Investor Relations. E agora vem Stakeholder Capitalism, que é uma maneira um pouco mais abrangente, talvez totalmente abrangente para algumas pessoas. Opa, o Guilherme está aqui. Guilherme, começa de novo, deu uma travada no seu microfone. Você estava falando... Eu estava falando... Volta lá no RI Finanças, porque começou a dar uma trepidada assim que você falou disso, do ESG, chefiado pelo RI Finanças, aí você teve uma trepidada. Então, RI Finanças, por quê? Porque era óbvio que nós estamos falando de oferta de crédito, né? Estamos falando de baixa de risco, de cálculo de risco do investidor e de oferta de crédito para a empresa. Então, naturalmente, do ponto de vista da organização da empresa, ficou com responsabilidade do financeiro e do RI. Quando vem o Stakeholder Relations, você já tem um foco em crescimento a longo prazo, prosperidade e crescimento a longo prazo. Portanto, você amplia o número de stakeholders que estão incluídos nesse caminho de longo prazo. Não sabemos ainda qual a estrutura que isso vai dar nas empresas, e esse é meu ponto. As empresas têm 4 alternativas na minha visão. A primeira alternativa é não fazer nada para ver o que vai acontecer. A segunda é continuar fazendo mais ou menos o que está fazendo hoje, afinal de contas é o possível, né, dentro daquilo que a gente pode fazer, do que a gente gostaria de fazer, muito bem. A terceira é esperar que os concorrentes façam primeiro, para ver muito bem o que vai dar, e aí a gente olha e vê se vai atrás. E a quarta, que eu acredito e gostaria muito de promover, é que as empresas olhem para o seu propósito e falam, bom, eu vou definir o meu caminho, eu vou escrever o meu futuro. E para isso, elas precisam fazer um pequeno ajuste. Se a estratégia é Stakeholder Capitalism, a estrutura tem que seguir a estratégia. Isso é um mantra da administração. Então, ela precisa ter uma estrutura que seja voltada para o Stakeholder Capitalism. Qual a estrutura que ela tem hoje? Ela tem uma estrutura dividida em silos, em departamentos, departamento de pessoas, RH, departamento de dinheiro, finanças, departamento de clientes, vendas e marketing. Cada stakeholder tem lá. Alguns nem têm. Lembramos que alguns não estão representados. E esses departamentos são ranqueados. Né? Os departamentos que têm mais acesso a decisões de investimento e retorno são aqueles que trazem mais retorno mensurável no ciclo, né, do plano estratégico, no ciclo do orçamento, para o acionista. Então, às vezes é vendas, às vezes é finanças, então são eles que estão ali. Enquanto que aqueles que não trazem um resultado mensurável no prazo da discussão da empresa, no prazo de planejamento da empresa, geralmente tem uma dificuldade muito grande em participar dos investimentos e das avaliações de retorno da empresa. Então é preciso mudar essa estrutura para uma estrutura que eu estou chamando de multi-stakeholder, até aí não é nenhuma novidade, nenhum nome novo, eu também não gosto muito de ficar colocando nomes novos, mas essa estrutura multi-stakeholder tem 2 caminhos no meu ponto de vista. Um é a criação de um comitê de verdade, um multi-stakeholder, com uma chefia rotativa.
para que não fique viciado. Então, você tem um comitê, continuam tendo lá as estruturas separadas, como são hoje, por especializações, mas existe esse comitê, e esse comitê tem um líder em rotação a cada, por exemplo, 6 meses. E esse líder faz o quê? Ele coleta informações, ele aprende, ele gera sensibilidade e ele desenvolve uma planilha. Uma planilha que informa a direção, riscos e oportunidades que são balanceados entre os diversos stakeholders. Então, a primeira atividade que eu proponho é de adotar, no primeiro A, são 5 A's. O primeiro é adotar essa estrutura multi-stakeholder, seja através desse comitê rotatório, ou seja através do que um dia vou ver, espero na minha vida, da criação do Chief Stakeholder Officer, que sim, vai ter a responsabilidade como officer de gerenciar as relações multi-stakeholders. Uma ou outra. Isso é adotar. A segunda é antecipar, de novo, antecipar riscos e oportunidades, tendências. Hoje falamos de várias questões sociais, né? Falamos de racismo, falamos de questões de gênero, enfim, falamos de questões de inequality, tem várias delas, mas há muitas outras que virão. Muitas outras. Por exemplo, por que temos que falar outros idiomas, às vezes, quando não podemos falar o idioma da nossa pátria amada, da nossa terra, seja ela Brasil, seja ela a Romênia, a língua que você cresceu e foi educado. Muitas vezes você tem que falar uma língua de business, que é uma língua diferente. Esse é um dos pontos, vão ter vários pontos, e por isso antecipar é muito importante. O terceiro é analisar balanceadamente entre os stakeholders, não somente aquele impacto calculado no financeiro, numa crise, etc. Agir consistentemente. Muitas pessoas falam, temos uma comunicação integrada. Vamos lá, o seu RI fala com suas relações com o governo, eles definem os mesmos message points, eles têm planilhas, eles trocam informações. Como é que você mantém consistência, evita erro? Né? Como é que você consegue fazer com que os stakeholders sejam atendidos na mesma hora, com o mesmo grau de informação? Né? Depois agir consistentemente, um pool de speakers, enfim, aí eu não vou entrar muito em detalhe, porque tem várias coisas para falar. Eu vou focar no último A, que é o A de avançar, que eu gosto muito, que é o A de cultura, avançar junto com as equipes. Nós não temos os ciclos de budget, 5 reuniões por ano, 3, dependendo da empresa. Por que não aproveitamos e criamos ciclos de debate sobre questões ambientais, sociais e de governança? 3 pilares. Envolvemos as equipes, colocamos perguntas, formal ou não formal, esses ciclos vão fazer com que as pessoas sejam empoderadas. E ao serem empoderadas, elas podem fazer o quê? Elas podem dirigir a empresa. E a empresa passa a ter corresponsabilidade, os empregados passam a se sentir corresponsáveis, passam a se sentir stakeholders. Enfim, essa estrutura que eu proponho. Então, o meu ponto é, Adriana, para terminar aqui, como é que a gente faz o pragmatismo disso? Como é que a gente transforma essa coisa maravilhosa, que é essa ideia da evolução do capitalismo para um capitalismo mais consciente, com os stakeholders envolvidos, enfim, sem entrar no que define as nomenclaturas, mas como é que a gente põe isso do ponto de vista prático, dentro da administração das empresas? Essa é a minha contribuição e fico aberto às perguntas. E desculpe mais uma vez os problemas técnicos. Obrigada, Guilherme. Foi um prazer te ouvir. Você trouxe para a gente muito conhecimento, que eu gostei aí desse final da corresponsabilidade. E eu vou chamar agora, assim, nessa ordem que a gente desordenou, mas que ficou bem bacana, aí todo mundo falando bastante, eu vou chamar a Cíntia, porque a Cíntia ela é uma especialista em engajamento, e eu queria já colocar com esse finzinho aqui que o Guilherme trouxe, né? Como é que a gente vai construir isso tudo. E, Cíntia, começa contando um pouco para a gente desta sua experiência, da complexidade do ouvir, trazendo isso para dentro da empresa, quando a gente está querendo construir um capitalismo de stakeholders. E acho que isso vai muito também numa fala que eu ouvi semana passada da Isabela Teixeira, quando ela dizia assim, que é a coisa de que a sociedade vem se movimentando, é um processo de transformação, porque a gente quer trazer todo mundo para a conversa, mas também todo mundo com a corresponsabilidade, que o Guilherme trouxe essa fala para a gente. Cíntia, seja bem-vinda, agora é com você.
Olá, tudo bom? Obrigada, gente. Estou adorando aqui o papo. Eu fiquei pensando aqui, são várias coisinhas, mas eu acho que em 20 anos aí que eu estou na estrada, eu acho que a primeira coisa que eu queria falar é que tem um processo aí de aprendizado e maturidade. Assim como lá atrás, quando a gente começou no movimento de responsabilidade social, tinha muito esse desejo, quando chegar lá no acionista, quando chegar no investidor, é, vai ser muito potente, né, esse desejo de incluir essa pauta na estratégia das empresas, seja sustentabilidade ou responsabilidade social, ou engajamento de partes interessadas. Parece que a gente chegou nesse lugar agora. Eu acho bacana quando o Guilherme traz esse modelo que pode ser aí um norte, né, da onde a gente tem que para onde caminhar, né? Mas eu vejo assim que a gente tem trabalhado muito e a gente, assim, nosso dia a dia é engajamento com partes interessadas, e eu vejo o movimento das empresas já tentando incluir, engajar, né? O que é engajar? Incluir a voz do stakeholder no processo decisório, no planejamento. Então, assim, a gente teve recentemente um trabalho que a empresa fez, um trabalho muito consistente, assim, de materialidade, mas ela não fez para relato, ela fez porque ela precisava reorientar aí o planejamento de 5 anos, né, o que ela iria fazer nos próximos 5 anos, e ela fez essa rodada de escuta com stakeholders, comunidade, na verdade ela estava aí no planejamento da agenda social dela, e foi muito, muito interessante, porque ela fez, além de fazer essa escuta, ir lá na comunidade, fazer um processo de escutar, né, o que aquela comunidade local, qual era a percepção sobre como é ser vizinho dessa empresa, né, porque embora as empresas façam vários estudos de impacto ambiental, às vezes uma coisa é o que está no papel, outra coisa é o que está acontecendo ali na realidade, depois que a empresa começa a operar. Na engenharia a gente chama isso de impactos emergentes, né? Uma coisa que não estava prevista e que começa a acontecer. E depois dessa rodada, ela trouxe todo o time dela, né, de sustentabilidade, para fazer uma análise de o quão relevante aqueles temas e falas eram à luz da estratégia da empresa. Então, assim, se eu for, né, Guilherme estava falando, bacana ter uma pessoa em cada time circulando, eu acho que isso já acontece em algumas áreas, né, tanto no público interno também, algumas empresas usam o processo de engajamento para escutar, para melhorar, para aprimorar, enfim, definir estratégias aí de recursos humanos. Eu acho que na própria área de clientes, né, que isso já está bem evoluído no sentido de, né, tá toda hora escutando o cliente, o que a gente precisa aprimorar no produto, no serviço, na entrega, enfim. Então, eu acho que já tem algumas práticas, né, que já estão caminhando nesse sentido. E pensando aqui nesse jogo de palavras, né, capitalismo e stakeholder, me parece curioso, né, então, assim, como é que é isso, né? Então, o capital, o stakeholder agora também estaria nesse lugar de decidir aonde esse capital estaria sendo investido, né? Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que era isso que você tinha me perguntado, Adri. Sim, Cíntia, era isso que eu tinha te perguntado. Agora eu só queria finalizar colocando uma coisa. Eu acho que o processo de engajamento como foi lá atrás, que a Priscila colocou, foi muito instrumental, precisava gerar relatório, enfim, e que agora eu acho que tem um movimento aí de tanto recurso, tanto investimento em processos de escuta, só para gerar um relatório, não faz muito sentido, né? Assim, vamos usar essas escutas para estratégia, para planejamento, enfim, né? Trabalhar a licença social. Queria colocar que, assim, na Tacal a gente trabalha muito com essa escuta, com uma suspensão de julgamento, porque também a gente ia escutar e o stakeholder e de repente, isso daí não faz nenhum sentido para nós, é muito, talvez digamos assim, não tão responsável. Então, como é que a gente tem trabalhado? A gente faz a escuta e a gente sempre analisa as falas à luz dos princípios da accountability, né? Se aquele tema, se aquela fala que o stakeholder traz
é uma fala, é um tema material, né? Se ele é um tema que a empresa, que é de responsabilidade da empresa, se ele é um tema que está relacionado a um impacto da empresa, se é um tema de um stakeholder estratégico. Eu acho que então tem muito isso, né? Trazer, realmente incluir essa voz no processo de planejamento das empresas. Eu acho que aí que é talvez o maior desafio do como fazer, né? Como é que você faz isso, né? De maneira inclusiva, realmente, respeitando aí o princípio da inclusividade da ANIL. É bacana, Cíntia, porque você chegou aonde assim, eu estava querendo que a gente chegasse mesmo, essa coisa de que essa escuta ela vai entrar na empresa e ela vai mexer em algum lugar ali que vai impactar a materialidade, ou seja, a gente não está mais fazendo isso pensando só em gerar relatório, quer dizer, a gente nunca deveria fazer isso pensando em gerar relatório, né? Mas eu acho que vem duas coisas nesse alinhamento, a definição dos stakeholders, como é que a gente agora, para a construção desse capitalismo de stakeholders, vai fazer essa definição, né? E também como é que a gente vai trazer isso para dentro da materialidade, mas de uma forma tão assertiva que possa, inclusive, impactar a modelagem, principalmente agora pós-pandemia, né? Não é possível que a gente volte disso e continue igual, não vamos mais ser iguais. Isso vai, sim, impactar a modelagem, vai impactar investimento, e todo mundo vai estar atento a isso. Eu queria deixar essa pergunta aberta, eu queria começar aqui, quem vai ser a primeira pessoa que vai falar sobre isso? Eu vou chamar aqui a Priscila, porque eu acho que a Priscila, ela... Pode ir lá, Priscila, então começa você falando para a gente um pouquinho disso, de quando essa escuta ela vem dentro da materialidade, mas olhando também como é que a gente vai pensar nesse stakeholder para isso. Priscila. Joia, obrigada, Adriana. E eu acho que isso tem tudo a ver com a proposta que a gente tem trabalhado de trazer isso para o centro das decisões, para o núcleo da estratégia da empresa, né? Eu acho que parece até que a gente ficou horas alinhando as nossas falas. Eu acho que o que está por trás do que a gente está falando é muito comum. O que a gente está falando é que essas questões não são questões de nicho, são questões que estão moldando os negócios hoje e vão moldar o futuro dos negócios e do sistema como um todo, né? E eu acho que quem não quiser ouvir isso vai estar prestando um desfavor para si, para suas organizações e para os seus stakeholders. E se a gente quer de fato, né, como o Guilherme colocou, enfim, como a gente colocou antes, e como está falando aí esse movimento do Great Reset, né, que vai ser o tema do próximo encontro em Davos, em janeiro de 21, que diz que o que a gente quer é construir conjunta e urgentemente as bases do nosso sistema econômico e social para um futuro mais justo, sustentável e resiliente, a gente vai precisar, de fato, incluir verdadeiramente e realmente a voz desses stakeholders dentro das nossas reflexões estratégicas. E aí é que entra o papel da liderança, como o Guilherme falou, né? Eu acho imprescindível, ele deu aí um passo a passo de como ele acredita que a gente pode fazer isso, que é fantástico, e eu acho que a gente está num momento muito fértil para isso. Você falou da pandemia, né, Adriana? Eu acho que a gente tem visto com muita alegria, eu acho que todos nós que estamos na estrada há muito tempo, essa dinâmica colaborativa entre as empresas, que eu acho que eu nunca vi com essa velocidade acontecer, com essa proporção, né, no endereçamento desses impactos da tragédia que a gente está vivendo, mas não só, né, em função da pandemia, a gente tem visto também essa união de empresas e de CEOs em torno de causas como o desmatamento da Amazônia, por exemplo, né? Eu sou de uma época em que a gente não podia usar a cor do logo do Banco X na apresentação do PPT do Banco Y, né? Tamanha era a concorrência. E hoje a gente vê os três CEOs dos três principais bancos do Brasil unidos e desenhando estratégias para o combate ao desmatamento. Eu acho que a gente está vivendo, de fato, novos tempos, eu quero crer que estamos, eu de fato acredito que sim. Acho que a Sônia Favaretto tem escrito algumas coisas, eu tenho acompanhado, ela tem uma hashtag Vivi para Ver, eu tenho compartilhado, né, e celebrado junto nesse sentido, mas eu acho que a gente ainda precisa apoiar essa liderança para que ela ganhe musculatura para lidar com isso, né? A minha esperança é que essa dinâmica colaborativa e que essa velocidade no enfrentamento desses temas venha para a esteira principal, né? A gente venha para temas da esteira principal, venha de fato para a reflexão de temas que são estratégicos e que moldam e têm que moldar o jeito como as empresas fazem negócio para que elas possam minimizar impactos negativos e regenerar
que é, eu acho que a palavra de ordem que a gente tem aí, resiliência e regeneração. A gente tem falado muito sobre a importância da criação de valor compartilhado, né? O Business Roundtable traz essa perspectiva e eu acho que para a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter que desatar alguns nós, que são nós gigantes. E eu acho que o engajamento pode ajudar muito a gente nisso. Eu acho que tem os nós exógenos, né? Eu acho que a gente vai ter que falar sobre o sistema de incentivos do mercado, a gente vai ter que falar sobre financiarização da economia, a gente vai ter que falar sobre concentração de mercados e de renda. Não dá para a gente ficar e brincar mais no rasinho. Eu acho que a gente tem que trazer essa conversa para o núcleo do negócio. Mas eu acho que a gente tem os nós endógenos mesmo, culturais, como o próprio Guilherme falou, né? Eu acho que essa incapacidade que eu vejo em muitas organizações de ouvir, de dialogar, a dinâmica de processo decisório, ela é muitas vezes uma barreira gigantesca para a gente conseguir fazer esses temas avançarem. Eu acho que eu não sou a única aqui que passou meses trabalhando num projeto estratégico que tem relação com essas questões e que foi exprimido em 15 minutos numa reunião do comitê executivo depois dela ter sido adiada umas 2 ou 3 vezes. Quer dizer, é impossível a gente lidar com essas questões, com a complexidade que elas têm, com a novidade que elas trazem, e com o impacto que elas geram para a organização e para os públicos, com esse tipo de dinâmica, com essa falta de habilidade de dialogar, de escutar e de decidir. Eu acho que, nesse sentido, a gente que está aqui e todo mundo que está ouvindo, que de alguma forma faz parte dessa comunidade, que está apoiando esse movimento há mais tempo ou menos tempo, tem um papel imprescindível. E aqui, só para fechar minha fala, eu queria deixar esse recado. Assim. Eu digo muito nas minhas aulas para os meus alunos que o meu pior pesadelo é vê-los se tornarem burocratas da sustentabilidade. A gente fica, de fato, afogado nessas normas, mergulhado em PRI, PSI, AMIL, GRI, TCFD, CDP, a gente pode continuar aqui para sempre, eu acho que são normas importantíssimas, são referenciais, importantíssimos para o mercado, principalmente agora, para que a gente tenha, de fato, algum padrão de prestação de contas, mas elas são instrumentos, a gente não pode, de fato, perder de vista o porquê a gente está fazendo o que a gente está fazendo. E a gente tem, de fato, que lembrar que o porquê a gente está fazendo é justamente perguntar os porquês e questionar as premissas. Acho que, por enquanto, é isso. Obrigada, Priscila. Priscila foi minha professora, gente. Todo dia eu sou uma burocrata. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu queria chamar agora para dar uma sequência aqui com a gente, a Vânia. Vânia, eu quero que você fale com a gente um pouquinho sobre o estágio do capitalismo de stakeholders nas empresas brasileiras. Assim, qual é a sua percepção? Como que a gente está, em que nível a gente está, ou como que isso está acontecendo em todas as empresas que você tem conversado? Então, fica aqui conosco à vontade agora, um pouquinho com a Vânia. Vânia, será que a Vânia perdeu a conexão? Enquanto ela não vem, então eu vou chamar o Guilherme. Não, já abri. Então venha, Vânia, você. Eu estava dizendo, que eu adoraria que fosse assim, como você falou por último, que a gente já estivesse num estágio super avançado. Não é assim, mas já, claro, muita coisa já aconteceu, igual eu falei na minha primeira fala, ou seja, você já percebe até nos instrumentos mais conhecidos aí que são usados pelas empresas que as coisas estão mudando, As próprias normas ISO já dizem para a empresa, olha, você tem que olhar para stakeholder, etc. Mas, assim, o que eu tenho visto ultimamente, assim, de mudança, não é num nível tão elevado como eu acho que deveria ser, mas que já traz uma esperança, é a busca das empresas de incorporarem nos processos e incorporarem no planejamento estratégico a materialidade e esse olhar de stakeholders, sabe? Então, eu já tenho feito alguns trabalhos em que eu faço a materialidade, às vezes para relatório, mas não só, entendeu? E quando eu faço para relatório, procuro compatibilizar com a agenda do planejamento estratégico, entendeu? Então, a gente faz junto, aproveita, porque há muita sinergia, entre o que você precisa fazer, levantar para fazer uma matriz SWOT, etc., para fazer um planejamento estratégico, e o que você precisa fazer para materialidade. Você olha para impactos, você olha para riscos, você olha para oportunidades, você olha para perspectivas, e tudo isso tem a ver tanto com materialidade quanto com planejamento estratégico. E aí vem uma questão que eu acho fundamental, que é você não fazer
nem só materialidade e nem só relatório, só para comunicar, mas sim que isso faça parte realmente do negócio, né? Então, você trabalhando dentro desse espírito de né, trabalhar junto as duas coisas, aí você realmente passa a incluir mais no negócio, no dia a dia, nos processos, na gestão e tudo mais. Agora, o desafio de levar para a alta gestão, gente, ainda é um desafio muito grande na maioria das empresas com as quais eu venho tendo contato. Agora, outras demandas que vêm surgindo, né, semelhante ao que foi citado pela Cíntia e tudo, é assim, outros olhares das empresas para esses processos. Então, a empresa, por exemplo, um trabalho que eu fiz que foi muito legal, que foi trabalhar o público interno num momento, né, numa situação que a empresa tinha muitos conflitos, muitos problemas, e a partir de simplesmente de chamar as pessoas, de conversar, né, de uma maneira estruturada, de fazer uma escuta, ela conseguiu melhorar o relacionamento e resolver, a ponto dela dizer para mim no final, o executivo virar para mim e falar assim, nossa, eu não imaginava que só escutando as pessoas, só dialogando, eu ia conseguir resolver a maioria dos meus problemas, entendeu? Então, isso já começa a fazer parte também de empresas que não são tão grandes, que não são tão complexas, e que eu acho que precisa ser mesmo, né? Uma outra questão que foi falada aqui e que eu queria expandir um pouco, né? É esse olhar da pandemia, do que a pandemia trouxe, de bom, inclusive, né? Claro que no sentido de que ela provocou reflexões e mudanças que talvez sejam importantes a gente considerar. E não só essa coisa de as empresas compartilhar entre elas, né? Trabalhar junto, mas essa coisa das periferias também gerar muita potência, muito trabalho, muita inovação, e que muitas vezes as empresas não estão vendo. Então, será que a empresa está olhando o engajamento de partes interessadas sob esse prisma também? Como é que ela pode se integrar, né, olhando para a equidade que foi falada pelo Guilherme e trabalhar junto e não as periferias sofrendo lá sozinhas para resolver seus problemas, né? E foi uma coisa que eu lembro legal que foi colocada pelo Guilherme, eu vi em algum lugar, foi que por exemplo, a questão da internet, do acesso digital e tudo, que não adianta. Se as empresas querem produzir com sucesso, ela tem que ter acesso digital para todo mundo. Mas as crianças e os jovens, nas periferias, não têm. Então, são legiões. Então, como é que a empresa está olhando e está dialogando com essa situação e com essa realidade? Então, são coisas que eu acho que a gente tem que pensar também. Basicamente isso. Vanessa, super obrigada. A Vânia tem uma experiência assim, de vivência, de estar dentro do processo todo. Eu queria chamar agora a Cíntia para falar para a gente de uma coisa que eu vivo isso bastante, mas eu queria que a Cíntia contasse ela como consultora mesmo. Quando a gente tem que chegar e trazer para os tomadores de decisão, para o board, um posicionamento, um ponto de vista que vem do stakeholder e que não necessariamente seria aquele agradável à empresa. Isso pode impactar na materialidade, isso pode impactar no investimento fatalmente, né? Mas às vezes até numa mudança de cultura do negócio. Então, queria que a Cíntia falasse para a gente um pouquinho sobre isso. Cadê a Cíntia? Aqui. Oi, Cíntia, você agora. Eu acho que ninguém gosta de um feedback negativo, né? Ou falar algo que pegue lá na ferida. Então, o que a gente tem feito para que a gente consiga trazer as falas de maneira que elas não sejam tão doloridas, a gente tenta sempre colocar ela com uma estrutura técnica, trazendo como aquela fala como que ela é classificada dentro dos princípios da accountability, por exemplo, né? Que é um tema relevante, que é um tema de um stakeholder estratégico, que é um tema que é de impacto da operação. Então, a gente procura trazer as falas dos stakeholders. A gente trabalha muito com comunidade, né? Empresas extrativistas e a relação com as comunidades vizinhas. Cíntia, seu áudio. Você falou, a gente trabalha muito com comunidade. Por favor, continue. A gente trabalha muito nessa relação de empresas do setor extrativista e comunidades vizinhas.
E às vezes tem falas que são muito duras, né? No sentido da empresa falar, pô, mas eu já estou cuidando disso, né? Como é que isso... E se gera, assim, um mal-estar muito grande. Só que, assim, a gente até tem um caso de uma empresa assim, que levou muito tempo para ela entender que todas as falas precisavam ser avaliadas, por mais absurdas que fossem, né? Precisavam ser avaliadas aí de acordo com os princípios da accountability. E para a empresa também decidir o que ela faria com aquilo, né? Porque quando você não dá esse retorno, e isso é uma coisa que a gente trabalha muito também, levar o gestor para o diálogo com as comunidades, é uma coisa assim que, sabe quando a fala toma vida, né? Você de repente vê aquele agricultor ou aquela pessoa, aquela liderança comunitária colocando as questões para esse gestor, a fala entra diferente, porque você começa a trazer as pessoas, né, para conversar. Então, assim, eu acho que isso também é um passo importante. Agora, eu acho que as empresas têm muito, né, empresas são feitas de pessoas, o Guilherme até frisou isso, e às vezes há muito receio, muito medo, né, de você ir para o front e ter uma fala aí com uma liderança que é muito exigente e, enfim, muito, às vezes meio agressiva. Então, a gente tem trazido também os princípios da justiça restaurativa e princípios da mediação de conflitos para organizar rodas de diálogo em que a gente traz empresa e comunidade para conversarem, né? A partir de que lugar? A partir de um lugar de falas e de uma conversa e de um diálogo com respeito, né? Porque todas as pessoas podem se colocar, obviamente, nesse espaço de fala, mas a gente está ali para assegurar um espaço, que se crie um espaço de falas que, por mais duras que sejam, a gente também tem aí uma conversa com respeito. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, assim, a gente que está nessa área de engajamento, está sempre olhando para questões fundamentais do diálogo, né, que, assim, somos humanos, então o diálogo tem que partir minimamente do respeito, né, e outra coisa que a gente coloca também muito é que, assim, um dos princípios da mediação é você trabalhar a partir do princípio da boa-fé, né? Então, não adianta promover um diálogo se as pessoas que estiverem envolvidas ali não estiverem minimamente atentando a esse princípio da boa-fé, né? De estar realmente querendo conversar e dialogar. Então, acho que é um pouco isso. Eu não sei se eu respondi tua pergunta, Adriana. Sim, você respondeu. Muito obrigada. Eu queria chamar agora o Guilherme de novo conosco. Guilherme, sim, colocando você aqui entre nós nessa roda, começar dizendo que queria que você contasse um pouquinho se você já passou por esse aperto de receber, de repente, algum ponto de vista, né, algum entendimento do seu stakeholder e que pudesse ser alguma coisa que iria diferente daquilo que estava sendo tratado. E junto com isso, também queria que você falasse para a gente, né? O que mobiliza, né? Qual que é o driver dos executivos para a implementação dessa estrutura que você propôs, que é o Comitê Multi-Stakeholder, essa formatação tão bacana, inclusive com uma liderança rotativa. Guilherme. Você sumiu um pouquinho, mas... Eu repito. Vamos lá, eu perguntei primeiro assim, se algum dia você lá, tomador de decisão, VP, veio lá uma escuta de stakeholders e precisou de repensar. Se você tivesse experiência, contar um pouquinho como é que você tratou disso. E também, na sequência, o que mobilizam os executivos quando a gente pensa nessa estrutura multi-stakeholder, né? Qual que é o principal para mobilizar os executivos e construir isso na organização? Com você. Boas perguntas, boas perguntas. E vindo depois de apresentações tão legais, enfim. Bom, sim, evidentemente, como membro de uma organização responsável por alguns stakeholders já há algum tempo, passei por todas as situações que você pode imaginar. Todas, de dormir na fábrica, enfim, ouvir reclamações de chefes de Estado sobre um personagem que não era legal, enfim, muita coisa que é confidencial, não dá para trazer aqui,
com respeito às organizações com as quais eu trabalhei, mas sim, de todos os tipos, e você tem que estar preparado, né? Passei por tentativas de golpe de Estado, sábado de noite, o que fazer, 2 ataques terroristas em Bruxelas, enfim, então situações muito difíceis que você tem como líder, tem que tomar decisões sobre, enfim, as pessoas, enfim, né, os principais stakeholders. O que move as empresas? Bom, as empresas têm como finalidade gerar lucro. A questão é se o lucro vai vir no curto prazo, ou se ele vai vir no longo prazo. Se ele vem de uma forma mais equitativa, mais, vamos dizer assim, compreensiva no momento em que abraça vários stakeholders ou não. Nessa busca por uma prosperidade das empresas, algumas vão se deparar com stakeholder capitalismo, como eu falei antes, de uma forma assim, o modismo, isso vai passar, vou deixar o meu concorrente fazer primeiro, já estou fazendo bacana aqui, olha só, eu invisto aqui, faço um programa ali, né? E outras vão abraçar essa causa de forma estruturada. E essa é a questão. Durante a pandemia, eu prestei mentoria para uma empresa que estava com essa dificuldade. Eles tinham encontros virtuais, os executivos, como todos nós, e eles tinham que discutir várias coisas, né? Discutir e aprender e decidir. Então, assim, o governo pagava parte dos salários. Como é que fica com os dividendos do ano anterior? Até quando o governo vai pagar? Podemos pagar dividendos? Como é que vai ficar isso na imagem? Mas, afinal de contas, esses dividendos, eles representam 1% da folha? Um executivo, conversando comigo ontem, falou, eu abri mão da empresa pagar a escola dos meus filhos. Como é que eu vou mandar embora e a escola é paga pela empresa? Outra mentoria foi assim, nós tínhamos programas de sustentabilidade e aí foi colocado na mesa, temos dinheiro para continuar fazendo isso ou não? Já numa outra roda, num conselho que eu faço parte, a questão era, vamos fazer o que a gente tinha programado esse ano, que é fazer com que todas as pessoas passem a ter o mesmo salário nas empresas, porque essa organização tinha pessoas com salários diferentes. Isso geraria, obviamente, um impacto no caixa. Decisão de curto prazo ou de longo prazo. Venceu de longo prazo por unanimidade. Por que isso tudo? Porque eu acho que alguém já falou, acho que a Priscila falou, há uma sensibilidade em relação à questão da pandemia. Ela acelerou o processo do stakeholder capitalism, ela não freou, ela só acelerou. Eu vejo isso com alguns exemplos. Um deles é o Black Lives Matter, que é uma organização, um movimento de 6 anos. Pouca gente sabe que existe há 6 anos. A gente sabe que existe desde o assassinato, mais um assassinato de um negro nos Estados Unidos, né? As causas que estão sendo despertadas hoje, como por exemplo as causas de racismo, de gênero das mulheres, de assédio moral e sexual, não são novas, mas elas ganham hoje um destaque muito grande. O movimento Me Too foi a primeira vez que a expressão Me Too foi anunciada faz muito tempo, era no MySpace, né? Hoje é Facebook, nem se fala mais em MySpace, mas ela ganhou mesmo notoriedade recentemente. E as empresas não estão lidando com isso de forma estruturada, elas não têm, elas entram por uma porta, por outra. Acho que foi a Priscila que colocou também que às vezes você se prepara e tem lá 15 minutos numa reunião que é adiada, que você é seu primeiro, passa a ser o último, talvez não passa a não ser, aí chama você, mas as pessoas já estão cansadas, tem um almoço, enfim. Então essas coisas vêm acontecendo com alguns colegas meus, eu escuto isso. Eu queria colocar 2 pontos aqui importantes antes da gente continuar, que é assim, empresas são movidas ou por medo de perder competitividade ou por vontade de aumentar a competitividade. Então, quando os estrategistas, principalmente o Porter, focou muito nessa questão das forças de competição, eu fico pensando o tempo todo se caberia uma força extra que é a força dos stakeholders. Como é que a gente avalia isso? E aí, no pouquinho mais fundo, a gente falou en passant de métricas, e obviamente estamos aqui na casa da GRI,
há alguma coisa acima das métricas, do meu ponto de vista. Esse entendimento pessoal, essa vontade de fazer coisas, essa boa fé que a Cíntia falou. Sem o diálogo não vai construir nada. Sabe? Acho que todos aqui já passaram por essa situação de ter que fazer um contrato e o advogado, quando o advogado é bacana, ele vira para você e fala assim, mas você confia? Você confia, não precisa do contrato. Né? Então a gente, mais ou menos uma analogia que eu faço, é preciso ter uma estrutura? Sim, mas é preciso ter um contrato? Não, porque as coisas são móveis. Esses movimentos vão surgindo, são fluidos. Não dá para a gente prever tudo o que está acontecendo hoje. Uma relação é dinâmica, qualquer relação é dinâmica. A relação com diversos stakeholders, ela é dinâmica exponencialmente. Outra coisa é que quando a gente olha para o líder, para o CEO, para os membros do conselho, dessas empresas mais avançadas, né? Por exemplo, o CEO da Danone, é um grande exemplo, ele sai, ele não fica ali entre CEOs. Porque quando você é um CEO, você tem uma tendência, né, de ter reuniões com sua equipe, seus vice-presidentes. Quando você está fora, você tem reuniões com os principais clientes, enfim, representantes da imprensa, do governo, mas você é o CEO. Quantas vezes ele sai, de verdade, não assim uma vez por ano, duas, mas e convive com diversos stakeholders? Né? Então, eu acho que alguns, o da Danone é um exemplo, entre outros, que conseguem sair do seu círculo e ter a sensibilidade de ver essas coisas. E por aí, você não precisa do contrato especificamente, não precisa de ter as melhores métricas, você precisa realmente da sensibilidade para fazer essas coisas acontecerem. Né? E é assim que eu vejo. Se você não tiver essa sensibilidade e uma estrutura que te permita organizar isso, essas coisas não vão andar e a gente não vai ver isso acontecendo. E mais uma coisa, desculpa, Adriana, mas eu não vou perder essa oportunidade de dizer, aqui na Europa você tem, como todos sabem, principalmente aqui na Europa do Norte, você tem um comportamento hoje de um grupo de stakeholder, com o consumidor, muito forte em direção às empresas. Então, quando a gente fala, por exemplo, do From Farm to Fork, essa ideia de que você tem que comer daqui de perto, tem que comer a fruta daqui de perto. Então, eu já ouvi gente reclamando assim, mas eu não vou comer fruta do seu país. O Brasil é maravilhoso, é bacana, mas a fruta vem nada contra a fruta, mas ela vem, né, com uma pegada gigantesca de lá para cá. Né? Por que eu não vou comer daqui? A daqui é daqui. Né? Ou, por exemplo, por que eu preciso dessa roupa? Eu não preciso de mais uma roupa. Tem uma marca de calçado aqui, que é feita no Brasil, chamada Veja, acho que vocês conhecem. Uma marca de calçado criada por 2 franceses, com a marca Veja, mas com suas revistas, escrita em português. Chega a vender calçados aqui a 250 euros, e veganos, na maioria, não são calçados de performance, e a Veja diz no site dela que ela faz a equidade no trade, né, que ela distribui esse valor ao longo da cadeia, a maioria da cadeia está no Brasil. E o jovem percebe esse valor. Né, e ele tem essa visão da corresponsabilidade. Eu me sinto corresponsável. Mesmo que seja uma corresponsabilidade de movimento, mas também tem uma mais séria, aquela responsabilidade de chegar em casa e cobrar dos pais. Você vai trabalhar nessa empresa, você vai fazer aquilo que, né, não combina mais, você vai comprar mais esse plástico aqui, ou mais esse açúcar ali, ou, enfim, comprar mais um carro, e os jovens começam a fazer esse movimento. Eu estava indo para o trabalho no trem, quando entraram aqueles jovens todos, eu não sabia o que era um daqueles dias da Greta, em que os jovens saem da escola. E eu fiquei surpreso, porque eles estavam todos no trem, em todos os trens da cidade. E eu fiquei surpreso porque as escolas liberam. As escolas entendem que os jovens precisam aprender a ter responsabilidade social e sair às ruas para protestar. Ninguém perdeu aula. Todos os meses, essas crianças, esses jovens saíam, 14, 15 anos, saíam dos colégios, das escolas, e iam protestar pela emergência climática. Então tem uma cultura, eu estou querendo trazer essa questão da cultura do CEO, da cultura dos stakeholders, da cultura das pessoas, porque elas são mais fortes do que, na minha opinião,
estabelecer contratos, estabelecer regras. Acho que isso é o que gera a mudança. Guilherme, muito obrigada por você ter falado assim, algumas coisas além daquilo que eu tinha te perguntado, porque assim, enriqueceu muito a nossa conversa. Eu queria compartilhar, aproveitar que você está aqui, que a gente tem recebido alguns recadinhos. A Glaucia está mandando aqui para mim umas colinhas, alguns recadinhos, e tem alguns muito simpáticos dizendo que estão bastante contentes em participar desta webinar, um conhecimento rico, o nosso palestrante, uma pessoa super linkada com tudo isso, um conhecimento muito importante. Obrigada, Guilherme. E também as nossas debatedoras, que são profissionais renomadas, mas também pessoas bastante experientes e sérias nesse momento em que a gente está falando aí dessa transformação que agora veio mesmo, né? Já vinha caminhando, mas agora já veio mesmo, né? A sensação que eu tenho, às vezes, é que a pandemia só explicou para a gente que o mundo realmente mudou. A gente depois vai tentar entender onde é que as coisas ficaram, mas mudou de vez, né? Então, uma notícia para todo mundo é que a gente vai estender 15 minutos. Eu espero que todo mundo possa ficar com a gente. A gente conseguiu essa extensão de tempo. E eu queria agora chamar de volta aqui para essa roda a Vânia, para ela conversar um pouco com a gente sobre isso que vem aqui da conversa com o Guilherme, né? Que é essa mudança de cultura, esse engajamento todo, mas que traz esse stakeholder tão pertinho, que a gente já está falando da corresponsabilidade, né? Que é uma coisa que entra na empresa. Então, a Vânia tem bastante experiência nas empresas aqui no Brasil, mesmo como consultora ou dando aula. Como é que a gente pode enxergar isso dentro da nossa realidade, da nossa estrutura, e trazendo ali o stakeholder na corresponsabilidade do processo? Vânia. Vânia? Eu acho que a gente teve um probleminha aqui com o áudio. Não, é que eu não desativei, desculpe. Chega aqui, Vânia, você. Mas então, o que eu venho refletindo, sabe, no meu trabalho, principalmente voltado para engajamento, né, é na responsabilidade que a gente tem como profissional e na responsabilidade que a empresa tem quando ela busca esse engajamento, né? Porque às vezes o engajamento ele é usado de uma maneira instrumental e às vezes até nem tão leal. Então, esse princípio da boa-fé, né, que Cíntia colocou, ele é fundamental. Por isso eu comecei a minha fala com a ética, entendeu? Então, quando a gente pensa em engajamento, a gente não pode esquecer esse olhar da ética, né? Porque quando você conhece o stakeholder, você interage com ele, você conversa com ele ou ela, e ele vai trazer para você, né, muitas coisas, e às vezes até em público, né? Então, esse cuidado que a gente precisa ter, que a empresa precisa ter, esse cuidado que a gente precisa ter de levar para a empresa essa abordagem, entendeu? Que ela está com uma situação bastante delicada, onde cabe muita responsabilidade dela, no sentido, né, de usar da melhor forma essa confiança que ela está tendo, né? E, claro, quando a empresa entra sério nesse processo, eu acho que ela consegue entender isso, né? Então, é bastante importante esse olhar, né? Porque, às vezes, acontece da empresa demandar a gente, claro que a gente né, não entra em todas as situações que aparecem, mas, assim, para conhecer o stakeholder e, de uma certa forma, controlar, né, o stakeholder, né? E o caminho não é esse. Eu acho importante colocar isso, porque tem uma responsabilidade aí, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim. Eu queria agora, então, assim, que a gente já está chegando na rodada final, tá? Eu queria já chamar um pouquinho aqui a Priscila para ela voltar para a gente. E, Priscila, olhando nisso, mas eu queria entender o seu olhar sobre essa corresponsabilidade e entendendo que a empresa tem a responsabilidade quando ela se abre, porque ela vai passar por um processo de transformação, ela vai ter que se repensar. Mas e o stakeholder? Ele passa a ter alguma responsabilidade também? Porque ele vai se posicionar. Né? Ele está ali trazendo o que ele traz de valor, o que ele considera por valor. Então, eu queria fazer essa provocação aqui para a Cíntia, nesse nosso, já quase chegando no finalzinho, daqui a pouco, considerações finais.
Para a Cíntia ou para a Priscila? Adriana, você falou. Priscila, desculpa. Tá bom, não tem problema nenhum. Olha, eu acho que varia muito, né? Depende do tema que a gente está debatendo, sobre o qual a gente está engajando, do processo, da finalidade. Eu acho que a gente vive cada vez mais uma perspectiva de corresponsabilidade, né? Eu acho que à medida que as empresas chamam os stakeholders para opinar sobre, para debater sobre, obviamente a gente estabelece uma parceria à mesa. Eu queria trazer essa perspectiva dentro do contexto do que o Guilherme trouxe, que é isso, né? O que a gente está buscando, no fim das contas, é criar diferencial competitivo, né? Em 2002, lá na AMIL, existiam estudos que mostravam como a integração de critérios ESG traziam a diferencial competitivo para clusters de setores, né? A gente está falando disso há 20 anos. E eu acho fundamental a gente olhar também para essa perspectiva mais humana que o Guilherme trouxe, né? Como é que, de fato, a gente leva o CEO, os líderes, para conversar, para enxergar uma realidade da qual muitas vezes eles são blindados, né? Eu acho que essa corresponsabilização, né, essa compreensão, essa sensibilização, ela vem muito da vivência, da experiência. Eu nunca vou esquecer que uma vez a gente promoveu um processo de engajamento com clientes, veja, é um stakeholder prioritário, certo? Dentro de uma organização, e no dia seguinte, o diretor comercial dessa organização estava com um machucado na boca. E eu perguntei, puxa, o que aconteceu? Ele falou, olha, você aconteceu, né? Ouvir direto da boca dos stakeholders as reclamações que eu vejo em planilhas Excel, em relatórios prestados em reuniões executivas, fez toda a diferença, né? E eu acho que essa questão é muito importante. Eu acho que a gente não pode subestimar o impacto da voz do stakeholder. A gente não pode subestimar o valor da voz do stakeholder dentro das organizações e para cada, tentando aí voltar e responder a sua pergunta, para cada caso e para cada público e para cada finalidade, a gente tem uma estratégia diferente e um acordo diferente. Obrigada, Priscila. Eu queria só fazer aqui uma parte para falar de uma mensagem que a gente recebeu do Haroldo Levi. O Comitê de Orientação para a Divulgação de Informações ao Mercado tem vários pronunciamentos de orientação sobre a informação consistente a ser divulgada a todos os seus públicos estratégicos, com base em uma política de divulgação aprovada pelo CEA. E organizadas por um comitê de divulgação, geralmente liderado pela área de RI, o envolvimento da área de comunicação, a financeira, a sustentabilidade, o jurídico e o RH. Então, a gente pode dar uma olhada também no codim.org.br. A gente já está entrando para o momento final, então eu vou pedir aqui para a gente começar a dar... Faltam 5 minutos, mas a gente tem aqui 4 pessoas bem bacanas para falar e eu queria que cada um deixasse um recado. Vou começar pela Priscila, que já está aqui conosco. Né, Priscila? Suas considerações finais e depois eu vou passar para a Cíntia e assim a gente vai chamar cada um para falar um pouquinho antes de encerrar. Por favor, Priscila. Olha, eu vou ser muito breve, porque eu sei que a gente tem uma premência de tempo aí. Eu queria agradecer de novo o convite, agradecer a troca. Eu acho que foi riquíssima, espero que quem participou também tenha achado isso. E eu queria fechar, Adriana, dizendo que eu morri de inveja quando você falou que você conheceu o Rubem Alves, porque eu sou completamente apaixonada por ele. E eu trouxe aqui, tem uma crônica dele que eu adoro, que chama O Tempo e as Jabuticabas, e tem um trechinho aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando, e eu queria ler para encerrar a minha fala. Ele fala o seguinte, que as pessoas não debatem conteúdos, apenas rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Eu quero essência. Minha alma tem pressa. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, né? Da gente voltar à essência, de fato a gente trazer o que está por trás disso tudo, para que a gente consiga fazer a transformação do tamanho que a gente precisa fazer, na velocidade que a gente precisa fazer. Morrendo de inveja de você. Não, é uma inveja sim, né, gente? Olha, eu tive algumas oportunidades, porque eu moro em Campinas, o Rubem Alves vivia aqui, tive algumas conversas com ele. Ele era um amante de árvores. A minha última conversa com ele foi um pouco antes de ele morrer, ele reclamando da velhice, começou a citar um texto falando que ele sempre amou os ipês, mas aí ele falou, agora eu amo os caquis, porque eles são doces. Então, eu tive a oportunidade, naquele momento, de mandar uma caixa de caquis para ele,
um cartãozinho. E ele me ligou emocionado, agradecendo, dizendo que ele tinha comido todos os caquis, né? Ele estava bem velhinho, já estava assim, esquecendo. E aquilo foi para mim uma das coisas mais gostosas, poder ele falando das árvores e falando, ali já era uma árvore que trazia o prazer pela doçura. Isso que é bonito na vida. Eu acho que uma das melhores coisas que salva a gente, a literatura, é a arte, é a natureza. Obrigada, Priscila. Obrigada a você. Agora, eu vou chamar a Cíntia para dar as suas considerações finais. Cíntia, com você. Bom, primeiro eu queria agradecer e deixar uma mensagem que eu acho que, a serviço do que a gente está aqui, eu acho que tem uma questão de competitividade, mas eu acho que pelo menos na minha ótica, eu acho que a gente tem um desejo de ter um mundo aí em que a vida humana possa se sustentar, né? A gente tem esse desejo de construir esse mundo que minimamente a gente consiga que os nossos filhos, enfim, e netos consigam ter aí alguma natureza. Então, eu acho que estamos trabalhando para isso, né? E queria deixar uma mensagem que, assim, na vida pessoal, a gente, quando tem desentendimentos, a gente sempre fala, né? Conversa com fulano, né? Vai se entender, vai conversar. Eu acho que não é muito diferente nas empresas, nessa dinâmica da relação com os stakeholders em lugares que estão em conflito, né? A gente trabalha muito com isso, com conflito de interesses. Tem que começar a conversar, às vezes as primeiras conversas a coisa não flui muito fácil mesmo, mas ter um espaço de confiança, de conversa, ele parte de que lugar? Da honestidade, né, e do mútuo respeito. Então, assim, porque tem normas e tudo mais, mas no fundo somos todos humanos, né, e acho que todo mundo tem essa vontade aí de estar numa conversa que se sinta respeitado e ouvido. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. E assim, se alguém quiser conhecer mais de como fazer o trabalho de engajamento, nós fizemos um manual, né, em 2013, agora temos a segunda edição, há 2 anos atrás a gente lançou, que é o Manual de Implementação de Engajamento de Partes Interessadas. É uma publicação bem básica, a gente fez numa época que a AMIL ainda não era traduzida, então a gente teve essa intenção realmente de fazer uma síntese e trazer um pouco da nossa experiência também nesse manual. Então está no site da Tacal, é tacalconsultoria.com.br, ele está disponível na área de downloads, então fica aqui a dica. Obrigada, Cíntia. Muito bom você ter deixado o seu recadinho também para as pessoas poderem conhecer mais da Tacal. Queria agora convidar a Vânia para dar a sua palavra final. Vânia, com você. Então, muita alegria, né? Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Uma coisa que eu gosto demais na minha vida é exatamente conversar com as pessoas, interagir com as pessoas, me conectar, né, com as pessoas. E antes da gente vir para esse encontro de agora, a gente fez um encontro anterior, a Adriana não pôde participar, mas foi super gostoso, a gente conversou, a gente riu, trocou, e é engraçado como, né, um ambiente em que o diálogo se estabelece, ele é um ambiente rico, ele é um ambiente gostoso, né, e ele é um ambiente até alegre e divertido. E tem um amigo nosso que é conhecido, que é o Cid Aled, muitos conhecem, que ele fala que tudo tem que ser divertido, né? Sustentabilidade tem que ser divertido e tal. Então, se a gente não trouxer esse lado lúdico, esse lado né, da convivência humana mesmo, né, em todo o seu potencial, eu acho difícil, né, a gente conseguir esses objetivos que todos nós temos, né? Então é isso, eu agradeço muito a oportunidade e obrigada a todos que estão aqui nos assistindo. Vânia, super obrigada. Cid também foi meu professor, uma pessoa divertida, uma pessoa contagiante também. Obrigada. É a Casa dos Felizardos, ele mora na Casa dos Felizardos. Obrigada, Vânia. Agora a gente vai ter a palavra final do Guilherme. Guilherme, foi a primeira vez que eu encontrei o Guilherme assim, virtual. Foi uma super descoberta, o Guilherme trouxe um monte de conhecimento, foi assim, super gostosa a tarde, com todas essas mulheres, mas também com você. Guilherme, suas palavras finais, por favor. Obrigado, Adriana, obrigado, Glaucia, obrigado a todos. Aprendi, anotei 3 páginas aqui, e eu queria
falaram muito de professor, né? E eu dei aula há 22 anos. E aí, uma semana antes do meu primeiro filho nascer, eu recebi a pesquisa de satisfação, pesquisa de qualidade dos alunos, como a gente sempre recebia, e foi a pior avaliação da minha vida. E eu fiquei absolutamente surpreso, porque eu tinha feito o melhor. E eu não entendi. E aí, obviamente, vem aquelas pessoas que falam, não, porque essa classe, porque tem um líder, porque aquele momento, deixa pra lá. E eu resolvi botar a pesquisa no slide, fechei a porta ali, e encarei todo mundo de frente. Obviamente, segurando para ver se eu choro rápido, né, para não chorar, para não cair, para não, enfim. E aí eu vi deles a verdade. Você fez demais. Você quis tanto fazer a aula que você só fala, você domina, você tem que dar espaço para a gente, né? E então, isso ficou na minha cabeça, e agora que eu estou escrevendo esse livro sobre Stakeholder Relations, essa cena me vem porque assim, putz, escrever um livro, mas quem sou eu? Mas se eu não escrevo, eu não ajudo, não deixo um legado, mas é contraditório. Então, até que espaço a gente pode ir como stakeholder, até que espaço a gente pode receber dos outros stakeholders. E isso é como uma relação, alguém falou, relação pessoal que a gente tem, acho que foi a Cíntia, as relações pessoais é assim, a gente conversa, né, e vai se acertando. Eu queria fazer um convite final. Eu estou preparando esse livro e eu queria ouvir de vocês. Então, tem um site que eu coloquei no ar, um hot site, assim, sem muita informação, mas tem lá uma pesquisa, um link. Então, o site é stakeholderrelations.org, stakeholderrelations.org, e aí tem lá um link para um Google Forms, que eu aprendi a fazer, que não sabia nem o que era, e aí tem umas perguntas que eu gostaria muito que vocês participassem, já que vocês já sabem do que se fala, do que se trata, vocês são envolvidos no assunto, então não precisa ficar de grandes explicações, já vão direto no ponto. E, mais uma vez, obrigado. Esse calor humano brasileiro é fantástico, mesmo que seja pela internet, a gente já fica aquecido. Eu adoro e fico aí à disposição para quem quiser, tem meus contatos, enfim, à vontade. Super abraço a todos e aqui já são 21h19. Então, daqui a pouco eu vou jantar. Obrigada, Guilherme. Foi um super prazer ter você. Gente, vamos entrar lá no site do Guilherme, stakeholderrelations.org, e vamos responder, porque a gente pode também contribuir, isso daí é engajamento, né? Bom, a gente já vai encerrar, então todo mundo falou a sua palavra final, eu também vou falar umas palavrinhas aqui, acho que a Glaucia vai deixar. Mas eu queria dizer assim, que a gente faz tudo isso porque a gente acredita, né? Eu sou jornalista de formação, eu fiquei 20 anos trabalhando como jornalista, passei por Hard News, trabalhei nas grandes emissoras e fiz várias coisas, e até o dia que eu resolvi que eu ia fazer sustentabilidade, ok, cheguei aqui, estou aqui hoje com vocês agora à tarde. Isso porque é uma questão de querer colaborar com a construção de uma nova realidade. A gente está vivendo um momento muito rico de oportunidade, né, de transformação. O Guilherme trouxe isso para a gente, o mundo mudou. As meninas também, cada uma trouxe ali o olhar de quanto o mundo está mudando e muito rápido e coisas assim que é do compartilhar, né, dessa construção coletiva. E eu gosto sempre de me lembrar, quando eu estou fazendo tudo isso, e às vezes a gente se depara com aquela situação um pouco difícil, né, porque recebe ali o feedback e o feedback não é gostoso de receber e a verdade ela só serve para o fim da transformação, você não precisa dela, né? Se a gente não for fazer nada com a verdade, para que serve, né? Então, a gente está aqui por um movimento de transformação. E eu gosto de me lembrar, assim, quando eu estou fazendo isso e me deparo com as dificuldades que todo esse processo carrega, eu gosto de me lembrar do Suassuna. Ultimamente eu ando assim, apaixonada pelo Ariano Suassuna, estou lendo a obra dele de novo, estou lendo algumas coisas, e ele tem uma frase que acho que talvez vocês já tenham visto, mas ele diz assim: sonho com o dia em que o sol de Deus vai espalhar a justiça pelo mundo todo. Então, isso só acontece quando a gente está compartilhando e construindo juntos, para que seja para todo mundo, né? A gente está fazendo isso olhando para todos os lugares. Quando a Europa quer zerar emissões, isso também vai provocar na gente uma mudança. Quando a gente escuta o nosso stakeholder, que é a comunidade local,
vai também gerar uma mudança e a gente vai estar construindo esta nova realidade. Bom, quero agora encerrar, porque já passei um pouquinho, até dos minutinhos a mais que a gente tinha. Quero agradecer novamente ao Denis, que colocou a gente no ar, Guilherme, falando aí da Bélgica, já indo jantar, Sônia, falando do Rio, Cíntia, falando de Curitiba, Priscila, falando de São Paulo, a Gláucia, que está nos bastidores, cuidando de tudo também, falando de São Paulo, e eu falando aqui de Campinas, a terra de Rubem Alves, e quero dizer assim para todos que foi uma tarde deliciosa e espero que vocês também tenham gostado, tenham aprendido muito, e até a próxima webinar que a Gláucia vai trazer para a gente um novo GRI Reflexões. Uma boa tarde para todo mundo e até a próxima.